Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você assistir aqui a gravação. Hoje vamos mostrar algumas evoluções e avanços da rede Sinergia nos ambientes que ela proporciona para as pessoas em geral, né? Então, a rede Sinergia, vamos começar o nosso olhar aqui, ó, no centro, tá? Ela iniciou os seus trabalhos ainda muito primariamente há 5 anos atrás, ou seja, 2017. Antes disso, ações esporádicas, de pessoas esporádicas, né? Então, está havendo uma concentração. Cada vez mais, o centro dessa rede está se tornando unido. As pessoas que desenvolvem trabalhos com cultura, né, integrativa estão se unindo. Então o centro está virando um local de poder, né? E esse centro veio a se estabelecer melhor no Telegram. Então o Telegram se tornou um local de poder da rede. Mais recentemente, um outro local de poder também tem sido o Clubhouse, né? Então o Telegram para textos e comunicações em geral, e o Clubhouse para comunicações orais ao vivo, né? Então são dois tipos de ambiente que se juntam e nos permitem publicizar conhecimentos, saberes, né? Então, o foco inicial tem sido, ao longo dos anos, compartilhamento, tá? E a partir desse ambiente disponibilizado, com mais de 20 mil pessoas aí, hoje, né, somando todos os grupos, dá em torno de 20 mil pessoas, a gente não pode passar informações muito específicas, não se trata de um atendimento, né, mas se trata de uma orientação geral em relação à saúde, por exemplo, que é um dos focos, né, da rede Sinergia, é exatamente a saúde, a salutogenia. Então a gente chega no público-alvo, a gente oferece orientação geral, principalmente material para estudar, né? Daí a razão de ser do compartilhamento. E a gente observa os perfis das pessoas, né? O interesse, o propósito de vida de cada um, né? Então as pessoas que estão compartilhando saber, estão compartilhando materiais, e as pessoas que interagem nas comunidades, elas são convidadas, tá? É uma espécie de gamificação, né? É a forma como nós temos para reconhecer o valor crescente que a pessoa aporta na comunidade, né? É uma reciprocidade. Ela recebe algo da comunidade e ela aporta algo para a comunidade, né? Então ela tem o pertencimento e a reciprocidade. Então a partir daí, a gente faz um esforço danado internamente aqui para formar, ou melhor, criar, através de várias ferramentas que a gente utiliza, um ambiente onde as pessoas se desenvolvam. Se desenvolvam como? Se desenvolvam nos seus perfis, né, de autocuidados, se desenvolvam no seu perfil de humanidade, na sua consciencialidade, no seu autoconhecimento. Então é desenvolvimento humano, desenvolvimento em geral. Aqui ela se abre, né, para informações que ela sequer sabia que existiam. Esses autocuidados e a mudança de hábito e as evitações, isso vai muito além daquilo que eventualmente circula num ambiente público, né? Então, um ambiente público, a gente segura a onda, né? Nem tudo vai ser falado no ambiente público, né? Num primeiro contato da pessoa, ela até se assusta, né? Mas, à medida que ela se qualifica, à medida que ela se automotiva, né, ela vai entrar em contato com este ambiente, vai ser convidada para participar, né, de um espaço, tá? De espaços para desenvolvimento humano. Então aqui são pessoas que vão ser selecionadas para poder, porque elas demonstraram interesse. Então o principal critério é esse. Elas demonstraram interesse. Então há um método aí que a gente toma muito cuidado nisso daí, né? Que é, nesse filtro, exatamente trazer as pessoas que já
vamos usar uma expressão aqui popular, caiu a ficha, né? Então, quando cai a ficha, que ela quer se unir a uma comunidade, né? Mas de forma mais presencial, de forma mais intensa, né? Ela quer expandir o conhecimento dela. Aí ela, através dessa colaboração dela, ela é notada e aí ela é convidada, tá? Então isso ela muda de nível e essa mudança de nível é visível para todos, inclusive, né? Então significa uma meritocracia, significa que ela está pronta para ir adiante, para dar o próximo passo. Senão ela não vai, senão ela se intoxica com as informações que a gente vai passar, né? Então ela está pronta, ela está disponível, certo? Ela está no momento dela, no momento autodidata, no momento consciencial dela. Beleza, aí ela recebe os aportes, ela interage com os demais colegas, tá? Então ela se sente bem naquele ambiente, né? Ali não tem nenhuma pressão para ela aprender, para ela estudar, nada, mas é um ambiente ganha-ganha, né? A rede ganha com a presença dela e ela ganha com tudo que já está organizado, pré-disponibilizado pela rede, né? Então essa infraestrutura aqui teve que ser implementada ao longo desses anos aí, todos, que a gente já falou, 5 anos, né? Mais extensamente, mais especificamente nos 2 últimos anos de pandemia, exatamente quando foi possível dar uma acelerada nesse processo. E hoje em dia a gente tem bem conformado, bem estabelecido, né, que a gente quer sim uma quantidade de pessoas aqui maior, né, trabalhando de forma internalizada, trabalhando de forma nos bastidores, né, dando e recebendo, né, nesse ambiente ganha-ganha aqui, como se fosse uma universidade da salutogenia para pessoas interessadas, né? Então elas mesmas é que vão se credenciar para vir estudar, né? Então é o comportamento dela, a motivação dela e o interesse dela é que são a senha, a porta de entrada para esse espaço mais seletivo, né? Então tudo depende dela, do fôlego dela, do interesse dela. Não é pela falta da informação nem pela desorganização da informação, né? E por outro lado, claro que além dessa formação, né, autodidata, além dessa pegada mais pro lado da desenvolvimento humano, educação, autodidatismo, existe uma pegada que é a proliferação da rede nos espaços onde estiver disponível, né? E principalmente chegando às cidades, né? Então é uma territorialização. Ao mesmo tempo que é uma universalização pelo aspecto da educação e das pessoas disponíveis, né? Ao mesmo tempo é uma territorialização e é também uma tangibilização, tá? Então, esse encontro aqui de consciências, de almas, né? De pessoas querendo evoluir, não se dá à toa, né? Então, aqui existe uma matrix, né, inicial, um diapasão, né, onde a gente dispara a nossa onda quântica das mudanças que a gente quer trazer, né, culturais para a sociedade, em termos de autodidatismo, em termos de salutogenia, autocuidados. Então a saúde ela pode ser muito mais do que uma indústria da doença, né? Então, pensando nisso, como que nós vamos, a partir dessa cultura de salutogenia, como é que nós vamos nos organizar, aí já entrando no lado organizacional, né? Como que nós vamos nos organizar para atender a demanda, né? Então vejam, isso aqui é uma comunidade, isso aqui é uma comunidade, ela tem marcas, pessoas, profissionais de saúde, todos estão unidos para deixar um legado, né? Para deixar um legado institucional. Então, como é que é o legado de uma rede? É o legado de uma colmeia, né? Como é que funciona isso? Aqueles que participam da colmeia se nutrem do mel, né, da própria colmeia. Isso é uma coisa óbvia. Todos atuam, cada um no seu papel, e todos se beneficiam da colmeia. Então, o que nós estamos fazendo é criando uma grande colmeia, né, que ela é composta de outras colmeias. Então, é como se fosse uma cooperativa, né? Uma cooperativa ela é composta de várias cooperativas, cada uma no seu território, e todas elas interagindo entre si. É uma colcha de nós,
que se unem mutuamente, né? Então, quando você une todos os nós, você forma a rede, né? Então, é a metáfora da rede, é essa, né? Os nós interagindo. E cada nó no seu território. Portanto, a rede, ela é composta de empreendedores, ela é composta de profissionais de saúde, ela é composta de pessoas que disponibilizam recursos, tá? Pode ser até o próprio terreno, a área onde vai ser feito o projeto, né? E os vários tipos de projeto, claro, né? Mas os projetos, que tipo de projeto que a gente quer fazer, né? Não é um projeto dentro de um ambiente sadio, dentro de um ambiente de qualidade de vida. Então eu tenho que ter desenvolvimento de projetos ou gestão de projetos, mas num formato sadio e saudável, colaborativo. Então, que não é mais um formato hierárquico, é um formato lateralizado. Como é que eu consigo isso? Eu preciso de eu preciso de desensinar para reensinar. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? Eu preciso criar é preciso criar nas pessoas um perfil, né, que elas saiam da neura hierárquica, da neura do controle e comando, né, da neura de ser passada para trás, da competição, tudo é competição, excessivamente competitivo, para um modelo onde ela aprenda a lidar com a cooperação, né? Isso vai precisar dela assumir um novo papel, né? A liderança dela não pode ser mais imposta, porque ela não é mais a dona, então tem que ser por mérito, né? Então as pessoas têm que reconhecer nela o mérito. E como é que se reconhece mérito? Por serviço prestado, né? Então ela vai interagindo, né? Vai participando de todo o planejamento, de todo o desenvolvimento, a cocriação dos projetos. Então, esse engajamento dela, né, nas fases, na execução, o projeto passa a ser dela também. Então, ela não é só uma executora, ela também passa a ser uma planejadora, né? Então, uma planejadora e executora, e eu até acrescentaria mais, né? Ela é também uma sonhadora. Então, se ela sonha, planeja e realiza, e depois rever o ciclo para começar tudo de novo, num novo patamar, o que é isso daí, né? Isso já é um projeto de vida em andamento. Então, as pessoas aqui estão aprendendo a desenvolver o seu próprio projeto de vida, tá? Portanto, a iniciativa é dela, a iniciativa individual, mas o apoio, o ambiente, as metodologias são coletivas, né? Então, o que a rede Sinergia proporciona? Proporciona ambientes físicos, ferramentas e uma série de coisas para o desenvolvimento humano e o ambiente relacional, psicológico, né? Aonde as pessoas vão também desenvolver o seu autoconhecimento, mas aqui aplicado a projetos, a cocriação. Então, quanto mais ela aprimora a sua comunicação, a sua interação, a sua ética pessoal, mais respeito as pessoas enxergam nessa. Então, nós estamos preparando pessoas para serem os líderes da nova economia da saúde, que ocorre não mais nos hospitais e nem no aspecto doença, né? Nós estamos preparando pessoas para serem líderes da saúde no ambiente comunidade. Esse é o novo ambiente, é a nova casa da saúde, é antes da pessoa ficar doente, né? É no exercício físico, é nos exames que vão delimitar ou definir, né? O que precisa ser melhorado, nas informações sobre prevenção, na limpeza do terreno biológico, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma pegada, né, de universidade da salutogenia, ou seja, a disponibilização dos acervos, a disponibilização dos livros, né, para que as pessoas estudem e na verdade mudem seus hábitos, né? Então essa pegada, ela é uma pegada de EAD, tá? Ela é uma pegada gamificada que algumas pessoas já estão nessa questão e vão começando a ter acesso. É por mérito próprio. E aqui idem,
né? É exatamente isso, né? A pessoa começa a melhorar por si mesma, por mérito próprio, ela recebe um reconhecimento aqui e aqui recebe outro reconhecimento. Ou seja, ela começa a avançar para vir co-criar junto, né? Então aqui é o segundo bônus que ela pode receber. Tudo depende da pessoa, né? Portanto, não é hierárquico. Vamos repetir essa informação para ficar clara, né? A metodologia orgânica, ela não é imposta, ela não é hierárquica, ela é compartilhada. Então, se a pessoa tem estrutura, fôlego, nível, cacife, né? Se a pessoa tem qualidades, o perfil dela já está estabelecido, ela vai ajudar os outros, né? E se ela não tem ainda esse perfil estabelecido, ela vai ser ajudada, né? Tudo depende da intenção. Mas a intenção já foi reconhecida aqui, né? Então a pessoa já se destacou, já foi reconhecida, já está tendo acesso, né, a tudo que está acontecendo nos bastidores. E agora ela vai ajudar a estruturar os bastidores, ou seja, então esses bastidores, institucionalmente falando, então nós temos projetos, nós temos produtos, temos serviços, é uma parte formal, né? É como se fosse ir criando as células nos territórios, né? É como se fosse criando as cooperações nos territórios e de forma multidisciplinar. O que a gente encontra no território? Empreendedores, locais, espaços físicos. A gente encontra profissionais de saúde, multidisciplinaridade, todo mundo trabalhando junto. Essa cooperação e colaboração é que vai fazer com que as pessoas no território tenham acesso ao nosso plano de saúde, que elas tenham acesso a... que não é o plano de saúde, né? É o pleno de saúde. E vivam melhor, né? Então, é uma nova forma de conceber a saúde, uma nova forma de ensinar pessoas sobre autocuidados e saúde, e uma nova forma de organizar o território em torno da saúde, que por sua vez também é uma saúde sustentável, né? Então, quando eu falo salutogenia e falo sustentabilidade, as duas coisas são interconectadas, né? Não há como ter saúde física, bio, psicossocial sem ter a saúde ambiental, né? Da vizinhança, da região. Então, tudo isso aí está conectado, né? Então, a ecologia faz parte ampla, né, dessa sustentabilidade aí, dessa salutogenia sustentável, né? Então, a rede Sinergia, ela atua nesses dois níveis, vamos dizer assim, nesses dois momentos. Ela organiza o ambiente físico e organiza o ambiente psicológico, aonde se dão os encontros e aonde o trabalho é desenvolvido, né? Então, a partir de agora, a gente tem que mostrar para as pessoas ou disponibilizar para as pessoas as informações de como que se utiliza cada uma dessas ferramentas, né? No final das contas, as pessoas estando presentes nos ambientes, elas estarão disponíveis para a interação naquele ambiente. Então, não tem como você ter um único ambiente que cumpra todos os propósitos que a rede se propõe, né? São muitos propósitos, múltiplos propósitos, né? E múltiplos ambientes. Isso, inclusive, dá liberdade das pessoas que, eventualmente, nem sequer estão no Brasil, né? Muitas pessoas estão fora do Brasil, em outros fusos horários, né? A gente está trabalhando muito com pessoas na Europa, por exemplo. Então, é preciso ter essa lucidez de que há uma defasagem e aquilo que for possível organizar de forma síncrona, será. E aquilo que for necessariamente assíncrono, será assíncrono, né? Agora, é uma abundância de ferramentas. Acho que 99% dessas ferramentas aqui expostas são ferramentas gratuitas, tá? E elas oferecem, num nível inicial de rede, de organização, basicamente tudo que a gente precisa, tá? Então não adianta reclamar da ferramenta que não está ferramentado, que não está instrumentalizado, tá? As ferramentas estão aí. Agora, como é que uma pessoa aprende, né, a se desenvolver, como é que ela aprende a trabalhar de uma forma melhor, como é que ela adquire cultura cooperativa? Cooperando, né? A gente não tem como garantir a presença da pessoa nos ambientes, ou garantir que ela vai ser cocriativa e empreendedora a partir da rede, né? A gente vai oferecer todas as ferramentas e todo o ambiente, né?
E o ideal é que a gente tenha a leitura, a gente tenha a observação, né? Tá aqui, ó, a observação das pessoas, né? E conforme os perfis, essa leitura de perfil, essa colocação de que cada um quer o seu projeto de vida, esse alinhamento, a gente faça os acolhimentos das pessoas, a gente tem que ter uma sensibilidade de qual é o perfil, né? Ah, é um perfil mais de profissional de saúde, então vamos aprofundar aqui, ó. É um perfil de empreendedor, pessoa que trabalha com organizacional, TI, economia, ambiente, ecologia, aqui, ó. Então, conforme a orientação da pessoa, as oportunidades de crescimento e expansão de colaboração de trabalho estão postas, né? Não adianta apresentar esse material aqui para uma pessoa que acabou de chegar, hoje é o primeiro dia dela na comunidade, lá no Telegram. Não está na hora ainda, não é o momento, né? Agora, a partir do momento que a gente começa a organizar o Discord, começa a organizar os temas de estudo nos bancos de dados e tudo vai saindo dos bastidores e vai vindo, né, a vida, ou seja, vai ficando disponível para todos, a partir desse momento, aí passa a ser a hora, né? Aí a gamificação já está instalada na rede. Eu não estou mais falando para 20 mil pessoas, né? Agora, nesse momento aqui, eu estou falando para 200, né? Que é 1%, tá? E aqui, desse lado aqui, eu estou falando para 0,1%, né? Aqui eu estou falando para 20 pessoas, né? Hoje, situação 2022. Aqui eu estou falando para 20 pessoas. Aqui eu estou falando para 200 pessoas, entre elas médicos, profissionais de saúde, tá? Psicólogos, etc. Então, é isso. Essa é a nossa realidade, tá? Aqui nós temos 20 mil pessoas. Mas agora, para que isso aqui cresça, né, para 200 mil pessoas, eu preciso de que isso aqui cresça para 2 mil. Hoje, nós estamos falando de 200. Quando isso aqui for 2 mil, aqui vai poder ser 200 mil. E aqui vai poder ser 200 ou até um pouco mais, né? Então, essa é a questão, tá? Aqui é um funil. As pessoas entram na rede por aqui, mas elas ainda estão amedrontadas, elas estão desconfiadas, elas estão perdidas, né? Então, aqui a gente começa a dar um norte, começa a dar uma orientação, tá? Mas como é que você vai orientar ela se você mesmo não sabe do que se trata e se você mesmo não estudou, né? Então aqui a gente vai qualificar as pessoas, né? Não a pessoa que acabou de chegar, porque ela não tem fôlego para nada, né? Ela tem fôlego para curar a dor de cabeça dela que ela veio procurar ali numa informação. Mas depois que ela se reequilibra, que ela está centrada novamente, aí ela vai dizer o caráter dela, ela vai dizer quem ela é. A gente observa e convida, tá? Então a ideia é essa, 20 mil pessoas, no início 200, e aqui, hoje em dia, nós temos 20 pessoas trabalhando nesse legado institucional, organizando os projetos, tá? É pouco? Parece pouco, mas a gente já fez muito com esse pouco, né? Agora a gente quer dar um passo a mais. 2022 é um ano de expansão da rede, né? Tá saindo um projeto agora no território, né? Território no oeste do Paraná, que é um território de Londrina. Tá saindo esse projeto lá agora. É um projeto piloto de aterramento da rede Sinergia nos territórios. Lá vai ter agrofloresta, lá vai ter comida de verdade, lá vai ter estadia para detox, imersões. Lá vai ter tudo isso aí que a gente sempre sonhou, né? Então, esse é um projeto piloto. A gente quer que isso aí vá para São Paulo, quer que vá para outros estados, né? Agora, o ambiente online também vai ter novidades. A partir agora do segundo semestre, a gente quer fazer uma plataforma. Essa plataforma aqui, usando ferramentas, ela tem que ser uma plataforma que possibilite em alto nível a gamificação e a tokenização, né? Que é utilizar moedas sociais, moeda da salutogenia, para medir os comportamentos que estão mudando. Então, vejam, há um norte de projetos, há um norte de trabalho a ser desenvolvido, né? E há um norte de autoconhecimento a ser desenvolvido. Essas duas coisas, elas não estão separadas.
elas estão interligadas e interconectadas. É a mesma coisa que o ambiente online e o ambiente presencial territorial. Parece que são duas coisas diferentes, mas lá no território, se eu abro o notebook, eu tenho acesso ao online, né? E se eu estou no online e eu quero formar uma turma, aonde está essa turma? Ah, está no território A, B ou C? Quem é o profissional de saúde mais perto que pode atender? Então eu já estou com o projeto aqui alinhando as demandas com profissionais de saúde, o projeto no território. Então isso aqui vai dar para nós uma tremenda de uma flexibilidade, né? Que é como tem que ser. Só que há 5 anos atrás a gente não tinha nada disso. A gente não tinha nem compreensão ainda do tamanho, da grandeza do nosso papel no mundo, né? Do que devemos fazer ou podemos fazer. Então a gente tem que respeitar o interesse de cada um, o foco de cada um. Há quem vai se aprofundar aqui no desenvolvimento e há quem vai se aprofundar aqui na metodologia e na cocriação, no desenvolvimento. Conforme os focos, a gente vai montando as nossas equipes multidisciplinares para a fase dos projetos e a fase econômica da rede, né? Da cultura a gente vai emergir as marcas, os apoiadores, enfim, os produtos, os serviços para atender a demanda que a gente mesmo criou, né? Então isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa clara. Então até chegar nisso daí, até tornar esse crescimento sustentável, né, que as pessoas querem mudar de vida, elas têm que se sustentar nessa nova vida. Então você tem que ter o vetor econômico também para contemplar a mudança de hábito, né? Senão a pessoa muda hábito e fica no vazio. Chega uma hora que a vida impõe a ela voltar ao velho hábito porque ela não consegue se sustentar, né? Então é preciso que ela consiga se sustentar no novo modelo, né? Então a economia em algum momento vai fazer parte aqui dos projetos da formalização. E aqui também é o lado econômico também, dos profissionais de saúde se desenvolvendo, tendo seu público-alvo, atendendo e tudo mais, e podendo vir a atender o que a gente recomenda e acha muito mais interessante para um público que é saudável, não para o público que é doente só. Em vez de ficar cuidando só de doença, vai aprender, né, através da nossa organização de informações aqui, vai aprender a lidar com pessoas saudáveis, a aprender sobre profilaxia. Então, as profilaxias vão chegar no território através dos profissionais de saúde, né? Então, isso vai ser a nossa frente de atuação que a gente chama de o projeto Bem Viver, né? Atualizando essas agrovilas, esses ambientes de agrofloresta, de comida de verdade, de imersão nos territórios, área rural, semi-rural, híbrida, spas de saúde, tudo isso daí, né? Locais para moradia de terceira idade, tudo isso aí faz parte do território. Essa ampla gama de aspectos bem viver, né? Agora, integrar o bem viver com o pleno de saúde, né? Então, a integração dessas duas coisas é o que nos move, por isso que nós criamos as comunidades, por isso que a gente tem os servidores, por isso que a gente se organiza, né? Porque nos primeiros 5 anos nós já conseguimos chegar aqui, onde todos agora estão vendo e algumas pessoas sequer imaginavam que isso existia, né? Estão sendo apresentados pela primeira vez a esse material, né? A essa visão de conjunto. Então, se nos primeiros anos a gente conseguiu chegar aqui, nos próximos 5 anos não vai ser um crescimento linear mais, né? Vai ser um crescimento muito mais exponencializado agora, né? Porque eu não estou mais falando de pessoas chegando aqui no conta-gotas, né? Eu estou falando aqui agora de criar um ambiente gamificado, perdão. E esse ambiente gamificado ser um ambiente que é como se fosse um acelerador de partículas, né? A gente trazendo pessoas para cá, pessoas que se destacaram, esse acelerador de partículas aqui vai fazer todo mundo sonhar. Aí aumentou o sonho, conectou o propósito de vida, aí planejamento e execução, né? Então a nossa máquina de salutogenia vai ser também uma máquina, né, um mecanismo, uma metodologia de execução de projetos e parcerias, né? Então, pessoal, ficou claro aqui, eu espero que tenha contribuído para aumentar a visão de conjunto e para não... a gente não quer trazer excesso de informação, nem
dá a entender que é um ambiente complexo. Ao contrário, tá? Nada aqui é complexo. Quem só está aqui, só enxerga isso aqui. Quem foi convidado vai passar a enxergar isso aqui. E quem for convidado vai passar a enxergar isso aqui. Ou seja, o fôlego da pessoa é que vai dizer o escopo, né? O escopo do que ela está disposta a colocar, do que ela está disposta a retirar, essa atuação, essa disponibilidade íntima é que vai definir ou vai determinar, ela é que diz, a metodologia é orgânica, ela é que diz o crescimento, né? Como se fossem células do corpo. Cada célula tem a sua especialização, o fígado, o coração, cada célula, os neurônios. Mas elas não funcionam juntos? Não é um organismo? Se cada célula se rebelar, pirar, o organismo pira, morre, tá? Então existe a individualidade, existe a coletividade. As duas coisas não são antagônicas, tá certo? Elas são cooperativas, elas se multiplicam e se potencializam. Essa é a ideia. Entender a individualidade de cada um e como que a coletividade pode potencializar aquela individualidade. É isso, é simples, tá? Então, para nivelar, é isso aí, tá bom? Então, agradecemos a atenção aqui, até a próxima. Obrigado, pessoal.